João, capítulo 7, do versículo 14 até o 24. Nós chegamos a esse capítulo 7 com Jesus voltando para a região norte, onde ele morava e aonde ele exerceu a maior parte do seu ministério, seu tempo de ministério e viagens por ali. Ele tinha decidido, inclusive, ficar mais para aquele lado do que para o lado sul, onde era Jerusalém, porque já havia toda essa ameaça contra a vida dele, estavam procurando matá-lo. E primeiro ele diz que não vai para as festas, porque chega a época da festa dos tabernáculos ou da festa das tendas, e os irmãos dele estão descendo para lá e insistem com ele: olha, se você quer ter uma vida pública, se você quer que todo mundo te conheça, se quer que todo mundo aplauda você ou reconheça o seu ministério, então vai para o meio do público, vai para onde a coisa está acontecendo. E Jesus diz que não vai, que não é hora, que não é melhor ele ir para lá naquele momento, fica, ou pelo menos atrasa um pouco a sua viagem, os irmãos vão, seguem viagem sozinhos, mais tarde ele decide ir. E quando chega na cidade, fica meio pelos cantos, fica meio pelas bordas, não tanto no meio da multidão, mas aqui no capítulo 7 ele decide enfrentar o boi pelo chifre, se a gente puder dizer assim, confrontar aqueles que estavam procurando matá-lo e realmente perguntar por quê, qual era a razão das suas decisões, não é isso? Então vou começar no versículo 14, lá pelo meio da semana de festividades, Jesus resolveu ir ao templo e começou a ensinar. Ir ao templo, gente, naquela época significava você procurar o lugar mais exposto da cidade. O templo era, vamos dizer assim, o principal edifício da cidade de Jerusalém, era o centro da vida política e da vida religiosa de um povo que era extremamente político e religioso. Então Jesus vai diretamente para a boca do leão, para a cova dos leões, e vai para o meio do templo e começa a ensinar. Ou seja, você percebe que ele aí adotou uma postura mais de confrontação, de realmente questionar essas pessoas que estavam querendo matá-lo. Os judeus ali presentes se espantavam com as suas palavras e comentavam: como é possível conhecer tantas coisas dos escritos sagrados sem nunca ter estudado? Jesus era um rabi, rabi significa rabi ou rabone, significa mestre, significa professor, significa alguém que ensina esses assuntos, era considerado um rabi, mas ele não tinha um estudo formal, não tinha um estudo formal da escola do Torá, da escola judaica. Então eles se espantavam que ele tivesse tanto conhecimento da Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Jesus falava, o propósito de Jesus como um todo, eu já comentei isso antes, era justamente de fazer conhecido o Pai. E o Pai já tinha um monte de coisas reveladas nos escritos sagrados. Deus não se revelou pela primeira vez em Jesus, ele se revelou plenamente e mais perfeitamente em Jesus, mas Deus já havia se revelado muitas vezes e de muitas outras maneiras no correr da história. Então eles estão espantados que Jesus tenha esse tanto de conhecimento dos escritos sagrados. Jesus então lhes respondeu: meus ensinos não vêm de mim mesmo, mas eu os recebo direto do Pai que me enviou. De novo, o propósito de Jesus é revelar o coração do Pai. O propósito da vinda de Jesus ao mundo é revelar o amor de Deus ao mundo e o plano de redenção que Deus tinha através dele, o seu Filho. Se alguém tem o propósito de fazer a vontade dele, certamente conseguirá discernir quando ouvir os meus ensinos, se eles vêm de Deus ou se eu falo apenas o que eu mesmo quero. Então ele está dizendo: o que eu estou falando, para quem tem o conhecimento das coisas que Deus já disse, facilmente vai discernir se eu estou falando só por mim mesmo, apenas o que eu tenho vontade de falar, se eu estou inventando uma nova doutrina, ou se eu estou falando da parte de Deus. Quem fala de si mesmo procura o aplauso somente para si. Quem, porém, procura o aplauso daquele que o enviou, esse merece todo o crédito, porque não se deixou corromper. Então ele está dizendo que tem dois tipos de
dois tipos de pessoas fazendo o discurso, ou pelo menos manifestando a explicação do nosso relacionamento com Deus. Uma é a pessoa que fala de si mesmo, fala das coisas que são, a pessoa que fala apenas de si porque o seu intuito é agradar os demais. Então ele está falando para que os seus parceiros, os seus companheiros concordem com aquilo e aplaudam. Mas quem busca o aplauso de quem o enviou, ou seja, se você está relatando com fidelidade a mensagem de alguém, então você é uma pessoa que não se corrompeu. Você não deixou, vamos dizer assim, aquela fama ou aquela expectativa de fama, ou aquele desejo de fama subir até a tua cabeça. Pelo contrário, você está dizendo aquilo que a outra pessoa que te enviou está também dizendo. É isso que Jesus está confirmando aqui. Eu falo daquilo que o Pai me tem falado. Depois ele questiona de novo os judeus. Não foi o próprio Moisés que entregou a vocês as tábuas da lei? Mas o fato é que nenhum de vocês cumpre a lei. E agora querem me matar. E por quê? A multidão respondeu: você está possesso do diabo. Quem está tentando lhe matar? Jesus respondeu: eu realizei um milagre e vocês acharam admirável. Pensem comigo. Moisés ordenou que praticassem a circuncisão. E assim a circuncisão é praticada, inclusive no sábado do descanso. Não por Moisés, mas por todos os nossos antepassados. E se vocês permitem a um homem ser circuncidado no sábado, sem com isso acharem que estão quebrando a lei de Moisés, qual a razão de estarem com ódio de mim por eu ter curado um homem por completo no dia do descanso? O problema de vocês é que vocês julgam apenas pelas aparências, ao invés de julgarem com justiça e verdade. Então, Jesus chega nos finalmente, no seu confronto com eles aqui. Ele estava sendo questionado por ter curado um homem. Lembra-se da história dele ter curado o rapaz que estava à beira do poço esperando para ser curado? E Jesus o cura e depois diz: pega a tua esteira aí onde você fica deitado e vai para sua casa. Ele pegou a esteira, começou a caminhar para casa. Os fariseus, os líderes religiosos o apertaram porque ele estava carregando alguma coisa durante o dia do sábado. Era proibido fazer qualquer tipo de trabalho, inclusive carregar a sua própria esteira, e falando aqui com um paralítico. Uma coisa assim de extrema insensibilidade. E depois também questionaram e criticaram a Jesus por ter curado o homem no dia que era o dia de descanso. Ele não devia estar realizando nada, nem a cura de uma pessoa, no dia do sábado. E aí Jesus aperta e diz assim: muito bem, então vamos pensar, já que vocês querem seguir o sábado, não é verdade que Moisés deu a lei para vocês? Não foi dele que vocês receberam todos esses preceitos, todas estas leis? E, no entanto, todos nós, todos os judeus, têm realizado o ato da circuncisão, especialmente no dia do sábado, e ninguém nunca reclamou disso. E a circuncisão é apenas um ato simbólico para representar que você faz parte do povo escolhido. Eu curei um homem por completo de todas as dores, de todo o sofrimento que ele passava há 38 anos. E vocês me criticam por conta disso? Ninguém está querendo matar vocês por circuncidarem no sábado, mas vocês querem me matar por ter curado um homem no sábado. Então essa é a questão, essa é a pontuação de Jesus aí. E é interessante perceber como Jesus não tinha medo, e quando as coisas precisavam ser ditas, elas eram ditas, não é mesmo? Tá bom? Uma boa semana para você, Deus te abençoe e até a próxima.